Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente sempre aqui trazendo as últimas notícias do Mengão para vocês e também, né, trazendo aí um pouco da agenda, né, da Copa do Mundo, o que está acontecendo na Copa do Mundo. Né? A Copa do Mundo aí vai chegando na reta final, muito poucos jogos agora, né? Já estamos na metade dos jogos aí da fase de oitavas de final. Aí depois tem mais 4 jogos nas quartas, mais 2 jogos na semi, mais 2 jogos na final e na disputa do terceiro lugar. Então falta muito pouco e aí a gente já vai começando a voltar ao normal. Só que hoje, como tem jogo do Brasil, tem também Japão e Croácia, que define um possível adversário se o Brasil passar da República da Coreia. Né? Então, meio-dia tem Japão e Croácia, 4 da tarde tem Brasil contra a República da Coreia e a gente, com o retorno do Neymar aí, mais chance aí do Pedro participar, já que o Gabriel Jesus tá voltando aí para a Inglaterra, tá lesionado, aí polêmica, né? Se ele já estava lesionado ou não. O Tite, inclusive, agradeceu a pergunta da nossa corajosa repórter Isabelle Costa, que ela perguntou para ele sobre isso, né? Se o Jesus já estava lesionado ou não, e ele agradeceu a oportunidade de responder isso e atacou até os haters, né? Disse que tem haters e tal, mentirosos que criam certas notícias e que o Gabriel Jesus não estava sentindo, né? Que já isso saiu lá na Inglaterra até, né? Saiu em jornais da Europa que o Gabriel Jesus já estaria sentindo antes da Copa. E aí muita gente, inclusive nós aqui, questionamos por que se o Gabriel Jesus já estava lesionado antes ou sentindo algo antes, por que não levou o Gabigol? Né? Por que o Pedro já não estava jogando desde o começo nesse jogo passado? Por que dessa escolha do Gabriel Jesus e por que não levou o Gabigol? E aí ele respondeu que não tinha nada disso, que ele estava perfeito, treinando bem. Diz o Tite, né? A gente é a palavra do treinador do Brasil, e agradeceu a oportunidade da Isabelle Costa, da pergunta dela, para rebater, alegando que quem afirma o contrário é hater. Tá bom, tá certo. As notícias que saíram na Europa, então, segundo ele, são mentira. E o Gabigol não foi convocado, né? O Gabigol, o Firmino, quem quer que tenha sido deixado de lado, não foi convocado, porque o Gabriel Jesus estava em plenas condições, garante o Tite. Tá? Então hoje a gente tem esse jogo do Brasil às 4 da tarde, a transmissão começa um pouco mais cedo, mas 10 da manhã nós temos o Tropa Rubro-Negra. Tá? Então 10 da manhã, Tropa Rubro-Negra nos canais Paparazzo Rubro-Negro, Rubro News e Deco SRN. Eu só queria aproveitar para falar com você, para falar que é muito importante você garantir o desconto do cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. Eu estou com camisa retrô do Mengão, né? É retrô, mas você pode garantir os mantos oficiais, todos os produtos oficiais, tanto da Adidas quanto Brasiline, nas lojas oficiais online. Loja.flamengo.com.br, espaçorubronegro.com.br, com 5% de desconto utilizando o cupom PAPA, tá? Utilize agora mesmo. Também peço o desconto do Paparazzo na loja de Orlando, na International Drive, a nação rubro-negra de Orlando. Bem, eu vou começar aqui falando sobre uma informação polêmica que o jornalista Jorge Nicola trouxe, tá? Informação do Nicola, que o Davi Luiz preferiu esperar a definição de quem seria o novo técnico do Flamengo antes de assinar a renovação. O jogador entendia que a escolha do treinador era fundamental para manter o Flamengo brigando e conquistando títulos. Ao saber que Vitor Pereira seria o novo professor, Davi Luiz teria retomado as conversas da sua renovação. Vale lembrar que o atleta se despediu de Dorival nas suas redes e não poupou elogios ao antigo treinador. Então, eu vou ser sincero, eu não tive essa informação, acho assim um pouco estranha, né? O Davi Luiz foi um dos que mais se emocionou com a saída do Dorival, então eu sinceramente acho muito estranho, né, que ele pudesse estar esperando uma troca de treinador
para renovar com o Flamengo. Eu trouxe a informação aqui, vocês devem se recordar, na semana passada ou há 2 semanas atrás, que ele iria renovar. Que a única coisa que estava emperrando era a questão de que ele estava de férias e a outra era o tempo de contrato, que ele queria 2 anos e o Flamengo queria 1 com possibilidade de mais 1, né? Então, eu em momento algum, eu falei que o Davi Luiz estava esperando alguma coisa para renovar, mas é a informação de outro jornalista e a gente não está aqui para desmentir ou questionar. Eu queria parabenizar aí o Luva de Pedreiro, né? Que receba, papai, que foi no Domingão do Hulk com a camisa do Flamengo. E olha lá, o Arrasca da torcida também. Olha que top. Tirou onda, hein, Arrasca da torcida. Tirou onda, meu garoto. Tá tirando onda, tá famoso. E ele foi lá no Luciano Huck. O Luciano Huck postou até vídeo com ele, com a camisa do Mengão. Os vascaínos estão revoltados porque ele é conhecido como vascaíno e tudo mais, torcedor do Vasco, e aí teria pulado o muro tá baixo, com 777 tudo, o muro tá baixo. Tem que aturar o Mengão, tem que aturar o Malvadão. O Malvadão tá sinistro, tá com 4 jogadores na seleção, 2 crias e 2 atuais, né? Além dos 2 na seleção do Uruguai, titulares. Então o Malvadão aí na Copa do Mundo tá arrebentando. E aí deve ter mexido com a cabeça do Luva de Pedreiro e ele botou o manto sagrado. Eu quero passar para vocês aqui, com relação aqui também, a gente sempre trazendo aqui, já que a gente falou do Davi Luiz, né, e a gente ontem falou do jogador da Inglaterra, né, a gente teve o Saka destacando que o Davi ajudou ele no início da carreira e muitos outros jogadores lá na Inglaterra. E a gente teve um jogador do Flamengo também falando a mesma coisa. Olha como é o Davi Luiz, né? O Vitor Hugo, o Davi é um cara fantástico. Eu acredito que ele foi o principal jogador para mim. Ele foi o que mais me ajudou nesse início de carreira, principalmente na troca de treinador. Eu estava jogando, mas eu tive aqueles pensamentos. Será que eu vou continuar aqui? Vou voltar para a base? Eu cheguei nele e conversei com ele, ele me passou a tranquilidade e confiança, me deu vários conselhos. Ele faz isso desde o primeiro dia que eu subi. Mas não é só comigo, é com todo mundo que está subindo. Ele é um cara que tem uma preocupação de verdade. Ele quer o nosso bem e o nosso melhor. Ele me ajudou muito, é o paizão. Olha só, né, o Vitor Hugo aí falando do Davi Luiz. É impressionante, né, a forma que o Davi Luiz trata aí os jogadores e ajuda, né, esses jogadores. Passar para vocês também que em todos os representantes do Flamengo na Copa do Mundo, Pedro, olha que absurdo, é o jogador com menos minutagem em campo, tá? Após 3 jogos do Brasil, o centroavante do Flamengo entrou em campo somente uma vez contra Camarões, somou 35 minutos, já Everton Ribeiro soma 44, tá? Então, o Pedro é o que menos tem minutagem de todos que foram convocados. É muito triste, mas vai melhorar. O caso da questão do Vitor Pereira, caso ele assine aí com o Flamengo no dia 1º de janeiro, terá somente 26 dias para preparar a equipe aí, visando a primeira decisão da temporada, a grande final da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras, que está marcada para o dia 28, ainda sem a definição de um local, que pode ser o mesmo local aí, ou próximo da decisão aí da FIFA, né, do local decidido para ser a sede do Mundial de Clubes. Então a gente está aguardando essa possibilidade aí. E também, né, tivemos aí muitas outras situações aí para falar com vocês. Por exemplo, o Faustão, que elogiou o Gabigol ao vivo, né, e o Gabi agradeceu. Ele falou que essa coisa de você estar fora da seleção agora não esquenta a cabeça, vem coisa boa pra você, não tenha dúvida nenhuma, já tem o carinho da torcida do Flamengo e a maior torcida do Brasil e o respeito da diretoria que te prestigia. Então, o Gabigol ficou agradecido, mudou de assunto, mas agradeceu aí o Faustão. Também passar pra vocês que finalmente o Arrasca tá de férias, né? Apesar de não ter se classificado para as oitavas, fez 2 gols, arrebentou. E ele iniciou sua preparação aí para a Copa cedo, mas agora está de férias aí, já foi curtir, né, com a namorada, né, nas Maldivas. Então boas férias aí ao Arrasca, que
Esse aí merecia ter até um pouquinho mais, além do dia 26, né? Tinha que voltar um pouquinho depois, tinha que ficar um pouquinho mais. Ele, o Varela, tinham que curtir um pouquinho mais de férias. Bem, já falamos aí também do Tite, falamos de tudo. Agora a gente vai passar para a questão só passar para vocês mais uma aqui com relação ao Arrascaeta, né? Que eu acho importante a gente trazer, que o jornal AS da Espanha fez uma publicação sobre a eliminação do Uruguai e o jornal fala o seguinte: o fato, né, de uma equipe com Luís Soares, Cavani e Darwin Núñez ter encerrado sua participação na Copa do Mundo com 2 gols, fala das dificuldades que eles tiveram para gerar perigo. E os 2 gols foram marcados por um meio-campista, Georgian de Arrascaeta, que não havia jogado contra a Coreia do Sul. Teve 28 minutos contra Portugal e decidiu o duelo contra a Gana com seus 2 gols. Aos 28 anos, o talentoso meio-campista nunca jogou na Europa e esse tipo de torneio o aprova para jogar na Europa. Olha que matéria aí perigosa, né? Porque a matéria no maior jornal da Espanha, né? Um dos maiores, tem o Marca, tem o AS, a matéria foi no AS, e ela falando que os 2 gols que ele fez o credenciam para jogar na Europa mesmo aos 28 anos. Uma das grandes críticas a Diego Alonso é ter lhe dado tão pouco destaque, escreveu o jornal AS. O que a gente já tinha falado aqui da questão do destaque, que a oportunidade que o Diego Alonso deu para ele, que foi pouquíssima, e acabou, né, a vaca indo para o brejo graças a isso, porque se dá oportunidade ao Arrasca, ele salvava o Uruguai. Então, o Júlio Miguel Neto renovou informações aí sobre o Gerson após o Olympique não ter colocado ele na lista de relacionados para a intertemporada. O empresário e pai do Gerson, Marcão, possui reunião marcada com Javier Ribalta, dirigente do Olympique de Marseille, para definir de vez o futuro da carreira do volante. Neste domingo, ele se despediu do Rio de Janeiro, onde estava passando suas férias, e está retornando para a França. Informação do Júlio, que vai estar com a gente no Tropa Rubro-Negra. A minha informação, o primeiro a trazer, que o Gerson poderia estar voltando ao Flamengo, ao futebol brasileiro, e o Gerson voltou, estava com tudo pronto para retornar, tudo acertado com o Flamengo, mas o Flamengo e o Olympique, o negócio desandou, o Flamengo então segue na sua estratégia, como a gente vinha falando. Pode ser que resolva agora, sim, acredito muito, mas também pode ser para a próxima janela, né? E aí o Gerson, eu acredito que volte, tá? Com tudo que está acontecendo lá, não ser relacionado e tal. O presidente do Olympique já deixou claro, o Longoria, que quer negociar o jogador, mas quer o valor que quem vende é que define o valor, quem compra tem que pagar. Deu uma alfinetada, mas o negócio está rolando. A estratégia do Flamengo é ter calma, como eu venho sempre falando aqui. Não existe informação nova com relação a isso, tá? Eu sempre trouxe aqui que o Flamengo tinha calma para resolver a questão financeira junto ao Olympique de Marseille. Essa é a minha informação e ninguém está trazendo informação nova sobre isso. Quem está trazendo informação nova foi essa do Júlio, da reunião lá do pai do Gerson, que é empresário dele também, né, com o nome do Javier Ribalta, né, o dirigente do Olympique de Marseille. Essa é a informação nova. E aí é ter calma, né, gelo no sangue, que as coisas podem ainda acontecer. E a gente sempre trazendo tudo para vocês aqui. Por mais que muita gente tenha desacreditado, falado besteira, a gente sempre manteve a crença na possibilidade da vinda do Gerson. Ainda acredito que o negócio possa ter um desfecho positivo, assim como foi com o Davi Luiz, com o Michael, com muitos outros, né, que não tinha nada, que falaram que não tinha nada, que o negócio ia desandar, que não ia acontecer, e a gente sempre falou, olha, vai acontecer, olha, pode estar acontecendo, demorando, o Felipe Luiz, né, que também demorou a fechar, pode demorar a fechar, mas o negócio vai acontecer. E a gente sempre acreditando aqui, a não ser que fosse uma situação muito anormal, que apareça um outro clube da Europa para pagar o valor que eles querem. Se isso não acontecer, o negócio vai acabar acontecendo mesmo da forma que a gente falou, ele vindo para o Flamengo, tá? E até o momento não tem ninguém na Europa querendo pagar mais do que o Flamengo quer pagar pelo Gerson. O Vapo, o Coringa, se Deus quiser, ainda volta
nessa janela, né? Nessa janela, se Deus quiser, o Mengão. Tá certo? Convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Aquele abraço.